Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, sou engenheiro, sou professor e sou especialista em NR10. E como já é nossa rotina, né? Nós sempre fazemos vídeos sobre a NR10 e eu trouxe aí o tema de hoje, desse vídeo, o que é preciso para entrar em uma instalação elétrica, né? O que é preciso. Uai, Alexandre, é o que está lá na NR10, não é? É, aqueles itens todos. É verdade, né? É verdade. Mas será que é só isso? Né? Vamos ver aqui algumas nuances, né, que a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento. Há pouco tempo eu respondi essa pergunta. Para instalação de DPS, conforme a NR10, tem de ter curso de eletricista? E eu respondi nesse post, né? Publiquei aí no Instagram. E o que eu publiquei é verdade, né? Se estiver desenergizado, a NR10 não exige nada. Nada. Não precisa ter formação elétrica, mas tem que estar desenergizado, tá ok? Se não tiver desenergizado, a NR10 vai precisar exige autorização, que o cliente te autorize a intervir na instalação elétrica. E nessa autorização tem uma série de exigências que a NR10 faz, né? E está lá no terceiro parágrafo, essa resposta é válida para qualquer, né, instalação de qualquer dispositivo na instalação elétrica do cliente, né? Inclusive de DPS, claro, né? Procedimento de desenergização tem de ter autorização para se fazer, né? E também os demais riscos eventualmente existentes têm de ser identificados e controlados. A desenergização trata-se da ausência de risco elétrico. Os demais riscos têm de ser avaliados, né? Ok, respondi bem? Respondi. Reafirmo que eu postei? Reafirmo que eu postei. Isso nós temos que entender, claro que nós temos que entender, compreender, descobrir isso na NR10, né? Entender esses pontos que estão na NR10, porque senão a gente está vendido, né? A pergunta que eu faço, me surgiu ao fazer essa resposta, né? E é esta pergunta: será que isso basta, né? Será que isso basta, né? Há algum tempo atrás também eu respondi a um seguidor que tem uma equipe que não é elétrica, né? A equipe, só ele era engenheiro eletricista, né? Mas a equipe, a formação não é de elétrica. No entanto, é uma equipe muito azeitada, operacional, na instalação lá do produto que ele faz. Mas a instalação é dentro da instalação elétrica do cliente. Então, o que ele precisa? E eu fiz uma série de recomendações olhando a NR10, né? Olhando a NR10. E eu pergunto, olhar a NR10 basta, né? Essa é uma grande pergunta, né? Bem, eu coloquei assim, o que seria necessário? Vamos lá. Se o trabalho será na instalação do cliente, é ele, cliente, que vai me autorizar, a minha equipe, né, a intervir na instalação. Logo, critérios dele, cliente. É ele que autoriza. É ele, cliente, que autoriza. Então, por trás disso estão as exigências que ele, cliente, queira exigir. Porque a NR10 fala em medidas de controle de forma a garantir segurança e saúde. E esse de forma a garantir segurança e saúde é uma decisão íntima da empresa. Não existe gabarito. Então é ele, cliente, que vai determinar os critérios, né? Os critérios. Então o cliente tem de ser sempre consultado. Consultado aí é no sentido amplo, né? Informado, negociado, associado, né? A gente precisa conversar muito com o cliente para negociar todos os detalhes que a sua intervenção, que a sua ida a campo vai causar na instalação dele, não é? E isso tem que ser feito, né? É necessário comum acordo, né? O combinado não é caro, o comum acordo em todos os detalhes. A gente faz isso no contrato, né? Vai fornecer o quê? Que data? Quem, como é que vai ser, transporte, isso, aquilo, tudo isso é combinado no contrato. Nós temos que incluir no contrato as questões de segurança no sentido prático, no sentido operacional, no sentido de campo, né? Segurança em todos os seus detalhes. Eu não estou falando aqui de conceitos. Conceitos já está negociado. Temos que garantir segurança. Quem quer garantir segurança, todo mundo levanta a mão, inclusive eu, claro.
Não é esse assunto conceitual, é o assunto prático. Já que nós temos que garantir segurança, todos concordamos, nós vamos chegar a campo e fazer 2 pontos. É esse depois 2 pontos que tem de ser negociado aí em comum acordo, deixado claro como que serão as coisas em campo, não é? Tem de ser assim? tem de ser assim pelo teor da NR10, né? Mas eu brinquei aqui com se a NR10 não fosse o que é, tá? Se a NR10 não fosse o que é. Vamos acompanhar aqui. Se a NR10 fosse uma lista de exigências executivas, quer dizer, cada item fala assim, faça isso na sua instalação. Você vai lá e faz. Registra que está feito, vai lá na NR10 e tica. Item cumprido. 2, segundo, fazer aquilo na instalação. Ele faz aquilo, tem que comprar o quê? Faz aquilo, fez. Está feito? Está feito. Registrou. Vai lá na NR10 e tica. E segundo item atendido. E assim vai varrer na NR10. Então, se a NR10 fosse assim, não é. Fosse assim, se cada exigência pudesse ser verificada de forma clara, não tem nenhuma necessidade de outra coisa a não ser uma inspeção. Nós vamos lá ver. E está adequado ou não está adequado. Item atendido ou item não atendido. Se assim fosse, né? Assim, se assim fosse, assim, cada exigência seria a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer momento. O quê? Verificada. Identificada, vamos lá ver. Está atendido ou não está? Esse item atendido? Tá. Deixa eu ver. Vai lá e vê. Assim também seriam os itens não atendidos, não é? Cada uma das exigências da NR10 receberia, naquele momento, o atendido, o carimbo de atendido e o carimbo de não atendido, não é? Então, as atendidas produziriam evidência. Não só atendi, como te provo, mostro aqui os documentos, eu mostro aqui a situação, nós vamos lá para campo, inspecionamos e está atendido. Não tem dúvida que está atendido. E as não atendidas, né? As não atendidas, nós teremos o conforto, né? Um conforto, isso aqui é um conforto, não? Não está atendido por quê? Por causa desse item, desse detalhe. Então, nós conseguimos, mesmo nas não atendidas, fazer um plano de ação para a gente plenamente atender aquele item. Não é? E uma vez cumprido o atendimento, eu chego com o meu cliente e falo assim, NR10 cumprida, está aqui as minhas comprovações. E aí o seu cliente não ia ter dúvidas, quer dizer, pode até ter dúvida. Não, eu não acredito nisso, vamos lá ver aqui, ó. Aqui. Não, isso aqui não está atendido. Não está atendido por quê? Olha esse item, olha isso aqui, olha isso aqui. Não, está atendido, então tá. Ou tá ou não tá, não é? Agora, essa página aí, esse slide aí, é o se, né? Se, a gente sabe que NR10 não é isso, né? Não é. Então, como é que é a NR10, né? A NR10 não é uma lista de ação executivas. Não tem nenhum item, eu já falei isso várias vezes e eu repito. Tem que ter coragem para falar isso. Não tem um item executivo ali. Não tem. O que existem são conceitos. Cada item é um conceito. E já que esse conceito tem que ser atendido em campo, já que esse conceito tem que se materializar no nosso campo, nós precisamos traduzir esse conceito em medidas. Nós precisamos implementar medidas, que a NR10 chama de medidas de controle de sistemas preventivos. Então, sim, nós temos que pegar o conceito e traduzir para o operacional, para o executivo, para a prática. E todos os itens da NR10 têm de ser traduzidos para a prática, senão você não consegue aplicar o conceito, né? Então a NR10 precisa sempre de considerações, responsabilizações, assunção, né, para se assumir as exigências na prática. Já apresentei uma proposta, falei assim, esse é o meu procedimento de trabalho em altura, me atende muito bem, nós não temos informe de acidentes, nós temos 10 anos que usamos esse método, a equipe é treinada, a equipe tem qualificação, a equipe faz trabalho com esse equipamento. E a pergunta que sempre tem que ter em caso de NR10, você aceita esse procedimento? Você está querendo, você concorda em assumir esse risco comigo?
vamos em frente. Se não, nós precisamos mudar o procedimento e talvez eu tenha que refazer aí as minhas questões comerciais, né? Dependendo dos meios, das medidas, existem medidas mais caras e menos caras. Mas isso tem que acontecer em todos os itens da Ener10, todas as ações em campo que eu farei lá no meu cliente. Como eu farei? Né? Como eu farei? Vou tomar aqui um item da Ener10, tá? Vou tomar só um item da Ener10, mas isso pode ser feito em todos os itens da Ener10. Você lê o item da Ener10, tá aí o item 10.2.1, do jeito que está escrito na Ener10. Aqui eu reescrevi ela nos assuntos que nos interessam, né? 10.2.1, em toda intervenção, análise de risco, para saber o que é que tem de risco ali, e medidas de controle efetivas. Nós não estamos brincando aqui. Não pede medidas de controle, pede medidas de controle de forma a garantir segurança e saúde. Então nós temos aqui dois substantivos, análise de risco e medidas de controle efetivas, né? Vou aqui chamar um e outro, né? Análise de risco. Vou aqui num brainstorm colocar aqui questões que surgem, que a própria análise de risco traz, né? Qual análise de risco que você acha suficiente? Eu acho uma, ele acha outro. Qual técnica? Nós vamos fazer mais de uma técnica? Por que não? Nós vamos ter análise preliminar de risco? Isso basta? Vai ser lá no local? Vai ser que horas? Quem vai participar dessa análise de risco? Essa análise de risco vai ser feita individualmente, só a pessoa que vai estar em campo? Né? O pessoal da segurança vai participar dessa análise de risco? Né? Nós vamos registrar essa análise de risco, por favor, né? Por favor, né? Nós vamos registrar, vamos arquivar isso aonde? Até quando? Né? Essa análise de risco, ela realmente está colaborando, está garantindo segurança e saúde? São questões que eu acho um, outro cliente acha outro, outra pessoa acha outra, e nós temos que negociar como é que será feita essa análise de risco. Principalmente quem vai fazer a análise de risco, aonde vai fazer a análise de risco. Dá ali para dividir bastante, dá para ali para colocar bastante a questão de responsabilidade, né? De uma forma muito saudável e equânime, né? Ok? Análise de risco. Vamos ver as outras medidas de controle efetivo. Então você veja que são interrogações e nós temos que responder isso junto com o nosso cliente e ter uma negociação de como será, né? Para que o trabalho possa transcorrer dentro de uma assunção das responsabilidades por ambas as partes. Né? Vamos ver medidas de controle efetivas, né? Medidas de controle efetivos. Né? Quais aquelas se adota? São únicas, exclusivas, efetivas? Né? Garante segurança? A que nível? É suficiente para controle do risco? Né? Raras são as medidas de controle, né, que resolvem o problema, né? São raras. A desenergização é uma delas, retirada de pessoas é uma delas, né? Então você tem uma sala elétrica e não tem ninguém lá dentro, você tem uma proximidade de um transformador, né, com obstáculos, né, que ninguém se aproxima. Ok, ótimo. Mas também aquele transformador vai exigir em algum momento uma manutenção, vai exigir que o profissional se aproxime. E aí vem quais as medidas que nós vamos tomar, né? Então, são perguntas, veja, são perguntas. Estou falando de um item da Ener10. E para cada medida de controle que a gente vai adotar, tem várias perguntas, né? Quais os critérios, os cuidados, armazenamento, instalação, manutenção, as inspeções disso, dessa medida de controle? Nós decidimos, preciso de uma luva de isolação. Aí o cara pega uma luva de isolação, abre a gaveta, achei a luva de isolação, calça e vai para campo? De forma nenhuma. Essa luva tem que garantir segurança e saúde. Então, quais são as condições de manutenção, de inspeção, de higiene, né, de controle desta luva, né, para que essa ação possa ser, né, classificada como efetiva. Então, você veja, um item, são muito mais perguntas, todas elas negociáveis, passíveis, necessárias de serem negociadas com o cliente. Né? Então você não consegue seguir a Ener10 simplesmente, né? Você não consegue seguir a Ener10. Você segue a Ener10 e negocia com o seu cliente, né?
Então vem aí o que fazer. Alexandre, mas a situação é essa, o que a gente pode fazer, né? Então tem algumas recomendações aqui práticas, né, que eu já usei, né, que eu já sofri e também usufruir, né? Primeiro, o contato com o cliente, né? Primeiro, contato, estabeleça e mantenha um canal de comunicação produtivo, né? Tem que haver um nível de confiança, um nível de conhecimento prévio, um nível de autoridade, né? De reconhecimento de autoridade de você com relação à Ener10. O seu cliente, essa pessoa já está te vendo como um colaborador, né? Quando não é possível fazer esse laço, as coisas ficam bem mais difíceis de trabalhar, né? Já trabalhei em plantas que eu não consegui fazer isso, mas muitas plantas, a maioria, eu consegui estabelecer esse canal produtivo, né? O tete a tete, né? O conversar com a pessoa do cliente, que é o responsável, que entende da Ener10, entende a situação, entende as questões de segurança, tá? Ótimo. Isso basta? Vamos lá. Antecipe-se, isso é muito bom. Isso dá um conforto para o cliente. Antecipe-se ao seu cliente. Durante a conversa, a apresentação de proposta, está aqui a minha equipe, vou te apresentar a minha equipe que vai ir para campo. Fulano de tal, experiência, um breve currículo dele, os trabalhos que ele já fez, o que ele está treinado, o que ele está capacitado, quais são os cursos que ele tem, não é? E, claro, o histórico dele de segurança em trabalhos similares. Então o cliente já está recebendo, antes dele perguntar quem é que está vindo aqui, já está recebendo as informações de você, né, que vai propor, né, que está propondo, que vai prestar o serviço. Isso é muito confortador para o cliente, né? Ele percebe ali que não está sozinho. Por favor, não deixe seu cliente sozinho. Não existe você fornecendo um serviço, não existe dentro da Ener10. Existe você fornecendo um serviço com a responsabilidade sua e do cliente que está te aceitando. A responsabilidade de ambos, não é? Antecipe-se a segurança, antecipe-se a segurança, dá um briefing do que é que você vai fazer, das interações. É claro que a segurança do cliente é que vai decidir. É ele que tem o poder e a responsabilidade. Mas você pode se antecipar, né? Pode se antecipar já passando informações para a segurança do cliente, né? Já fiz isso muito. Às vezes um trabalho que eu preciso de uma inspeção visual e fotográfica em campo, não vou me aproximar dos equipamentos elétricos. Não vou entrar na zona controlada, né? Então, na minha própria proposta, eu já coloco, né, segurança, entendendo o tipo de serviço, o tempo de estadia em campo, né, a não aproximação de zona controlada, né? Nós estamos entendendo que os EPIs básicos, tais, e que o nosso PCM-SO, os nossos documentos de segurança, né, já existentes internamente, né, de acompanhamento profissional, entendemos que eles são suficientes para as legalidades da segurança. O que é isso? Eu dando palpite na responsabilidade do outro. Posso fazer isso? Posso. Eu posso ouvir um não. Mas pelo menos eu estou dando um conforto, estou dando um alento, estou antecipando. Não é? Então entendemos que isso, caso seja necessário, né, exames adicionais ou controles adicionais, né, nos reservamos o direito de rever a proposta comercial, porque dependendo das medidas tem impacto, né, significativo, né? Então antecipe-se ao SMS, né? Antecipe-se apresentando procedimentos que você vai usar, é o procedimento de trabalho que você está oferecendo, justificando a pertinência, a conveniência, o histórico da segurança, né? É claro que isso é assunto do cliente. Isso é assunto do cliente, mas você já antecipa. Então você já vai facilitando, né? Tem cliente, né, que eu já trabalhei que não tem escadas lá, tem andaimes. E não é qualquer andaime, é um andaime com todas as partes parafusadas. Parafuso e porca. E tem mais. Quem monta esse andaime não é qualquer um. É o profissional andaimista que tem que ter o curso tal. E depois
é só esse andaime que entra lá. O que é isso? É uma postura interna daquela firma, no sentido de uma medida coletiva, efetiva e nobre para controlar, né, o trabalho em altura, para controlar o trabalho em altura, se não na sua totalidade, em grande parte, e ele adota como um procedimento interno dele. Ele está sendo exagerado? Não. Ele está seguindo a NR10 dentro dos critérios dele, porque a responsabilidade é dele. Não existe nada na NR10 cerceando as medidas. Existe sim a responsabilização plena, tem que garantir segurança e saúde. Então essa firma achou assim, achou por bem assim. Então lá as medidas de trabalho em altura têm de ser em andaime deste tipo, nessas condições, né? Sem problema. Vamos lá, então vamos trabalhar, né? Siga sempre, né? Siga sempre as orientações, as recomendações do cliente, que na realidade a responsabilização é dele primeira, né? Ele está deixando você entrar ali para fazer o trabalho. Então a última palavra nesses quesitos é sempre o cliente, né? Esse foi o que eu preparei para esse encontro. Até breve na próxima oportunidade.